Deixa eu retomar um assunto que eu trouxe ali no início do programa. Vou trazer essas informações para a gente poder conversar com o nosso próximo entrevistado. Olha só, o Ministério Público de São Paulo denunciou 12 policiais militares por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Isso foi pelas mortes de 9 jovens num baile funk em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, em 2019. Tudo aconteceu em 2019, no dia 1º de dezembro. Ao todo, 31 policiais militares foram afastados das ruas e são investigados por participarem dessa ação. É importante ressaltar o seguinte: essa denúncia oferecida agora pelo Ministério Público diverge de um inquérito da Polícia Civil de São Paulo, que em junho havia indiciado 9 policiais militares por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Nessa época, ali no começo de junho, houve uma manifestação de entidades, inclusive do Conselho Estadual de Direitos Humanos, o CONDEP, e em relação a esse inquérito da Polícia Civil e a esse crime que seria, então, culposo e não doloso. Doloso é quando há a intenção de matar. Eu vou chamar agora para a nossa conversa o Dimitri Salles, que é o presidente do CONDEP, Conselho Estadual de Direitos Humanos. Olá, Dimitri, um prazer te receber por aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, Thalita. Boa tarde a quem nos acompanha agora. Dimitri, essa denúncia do Ministério Público Estadual é uma vitória do CONDEP, assim, representa uma vitória para vocês, para entidades que lutavam por essa condenação dos policiais, que lutam por essa condenação, agora é só uma denúncia por enquanto, né, por eles terem tido essa intenção quando realizaram essa operação ali em Paraisópolis, que levou à morte de 9 pessoas, né? Exato, não é só uma vitória do CONDEP. O CONDEP é um dos protagonistas de um processo de acompanhamento das famílias, de pressão para os órgãos de controle. É uma vitória da sociedade como um todo, uma vitória das famílias que estão empenhadas, é uma vitória do diálogo que foi travado entre a Defensoria Pública e o Ministério Público. Para a gente, nós sabíamos que teríamos dificuldade em individualizar a conduta dos policiais, para que os policiais pudessem ser punidos, para que a gente pudesse provar que houve a intencionalidade, ainda que talvez não desejassem as mortes, era preciso individualizar a conduta de cada policial. E dentre os 31 policiais que agiram naquela noite, para dispersar uma multidão de mais ou menos, o próprio Ministério Público calcula de 5 a 8 mil pessoas, a gente sabia que teria dificuldade. Mas o trabalho da Polícia Civil contribuiu, embora a conclusão do delegado tenha sido por homicídio culposo, sem a intenção de matar, mas a promotoria foi além. E a avaliação que a gente faz é que a promotoria acertadamente foi além, ao identificar, além dos 9 que a Polícia Civil havia identificado, outros 4, na verdade, Thalita, foram 13 policiais indiciados e tipificados na conduta de homicídio doloso. E aí tem uma questão interessante que não é só o homicídio doloso. É homicídio doloso por motivo torpe, por emprego de explosivo e por emboscada, por impossibilitar a resistência ou alguma forma da pessoa tentar salvar a sua vida. Então é um homicídio doloso qualificado, triplamente qualificado. Isso a gente precisa dizer porque a todo momento, desde o dia 1º de dezembro, com as primeiras informações que nós colhemos lá na comunidade de Paraisópolis, a gente já vinha afirmando que a polícia havia montado uma operação para gerar uma turba, para gerar aquela confusão. A posição em que estavam os policiais nas ruas, próximo, no entorno do baile funk, a forma como a polícia já desceu das viaturas e abordou as pessoas que estavam ali, 8 mil pessoas numa viela, dizer, tudo isso foi deliberado. É possível que os policiais talvez não desejassem a morte das pessoas, mas eles assumiram o risco por essas mortes. E eles assumiram, sobretudo, Thalita, quando não se comprovou a história de que uma moto havia passado e atirado contra os policiais. Não faz sentido algum você ter policiais colocados em posições estratégicas próximas ao local do baile e de repente uma moto passa, o que autoriza com que esses policiais que estavam ali do nada ataquem o baile. Não faz sentido que eles tenham descumprido os protocolos obrigatórios. A polícia ela não age da sua cabeça. Toda atuação policial é regida por protocolos. E de forma deliberada, eles descumpriram os protocolos. Então, desde aquela primeira noite, aquele primeiro dia, após a noite em que esses jovens foram mortos, o CONDEP vem afirmando:
houve alteração na cena, no local. Não se tratou de um episódio qualquer, um fato, uma fatalidade. Tratou-se de um massacre. O que aconteceu em Paraisópolis foi um massacre a partir de uma atuação deliberada da Polícia Militar. E essas são as conclusões da denúncia apresentada pela Promotoria de Justiça, pelo Ministério Público. A polícia agiu com abuso de autoridade, era uma operação previamente montada, houve lesão corporal, e tudo isso resultou na lesão de pelo menos 2 pessoas, 2 garotas, e na morte de 9 jovens. Dimitri, é 1 ano e meio depois desse ocorrido que a gente tem essa denúncia por parte do Ministério Público. E esse é um dos primeiros passos agora para que esse caso siga em frente. É comum essa demora? Qual a expectativa daqui para frente, inclusive? Então, até que o inquérito caminhou de uma forma mais acelerada. Esse não é um caso comum, são 31 policiais, 9 mortes, houve alteração na cena do crime. Quer dizer, você tem dificuldades, aversões controversas dos próprios policiais. Havia dificuldades para que se chegasse às conclusões que se chegaram. No meio de tudo isso ainda houve uma pandemia, nós estamos vivendo aqui um curso de uma pandemia, que mudou a forma do trabalho, a forma da atuação da própria Polícia Civil. Claro que o tempo para as famílias, para a gente da sociedade que espera a justiça, quanto mais distante, ele é muito longo, ele gera maior sofrimento. Isso é fato, mas para os padrões, a conclusão que a gente tem é que a Polícia Civil concluiu num tempo razoável o inquérito, a promotoria também de forma muito célere. Aliás, a promotora do caso já vinha acompanhando as apurações da Polícia Civil e também ofereceu a sua denúncia de forma muito rápida. Agora vamos para o processo penal propriamente dito, que é regido por prazos muito próprios, e talvez isso demore um pouco para a gente chegar àquilo que é o que nós desejamos, que pelo menos esses 13 policiais possam ser levados ao tribunal do júri e possam responder pela morte de 9 pessoas inocentes. Há uma fala do advogado de parte desses 31 policiais, ele é advogado de 20 dos policiais investigados, e ele disse que agora está estudando entrar com habeas corpus para que esse caso seja julgado pela Justiça Militar, onde seria julgada a ação por homicídio culposo e não doloso. Como que você vê isso? O advogado está exercendo o seu papel de defensor dos seus clientes, né? O que ele está tentando se valer é da conclusão da Polícia Civil. Porque se não é homicídio doloso, se não houve a intenção de matar, não vai para o tribunal do júri. Há uma pena muito mais branda, vai para a Justiça Militar, que embora seja uma justiça muito atenta às questões legais, ela é uma justiça, digamos assim, vocacionada exclusivamente para tratar de casos militares. Tira da sociedade a possibilidade dela decidir sobre o que de fato aconteceu e qual a punição que deve ser dada àqueles policiais. Eu entendo a posição do advogado na posição de quem está se colocando para defender os seus clientes. Mas eu tenho para mim, como advogado que sou, embora não seja advogado das famílias das vítimas, de que esse habeas corpus não prospera. As provas colhidas no inquérito, elas são provas muito robustas. As evidências, inclusive a própria forma como se montou a operação, o descumprimento dos protocolos, tudo isso é muito robusto. Dificilmente o tribunal acataria um habeas corpus nessa direção, a menos que desconsidere os fatos levados ao processo. E eu digo mais, eu acredito, tenho confiança que o Poder Judiciário acatará, receberá a denúncia, dará provimento à denúncia da promotora, instaurando um processo penal por homicídio doloso. Há um prazo para que isso aconteça ou não? Os prazos eles vão sendo observados a partir da legislação processual penal. Mas há possibilidade de recursos. Por exemplo, eu acredito que se agora o juiz deve encaminhar para que os advogados dos policiais possam se manifestar. Após isso, caberá ao próprio juiz do feito decidir se irá abrir processo e com base em qual tipificação, que tipo de crime ele vai processar os policiais. Isso caberá recurso ao Tribunal de Justiça. Até que isso seja julgado e volte para o juiz natural, isso demanda um certo tempo, sim. E acredito que
nós teremos aí até, eu acho que deve tramitar aí cerca de 1 ano, 6 meses a 1 ano, todo esse processo para que a gente tenha aí a conclusão definitiva de que qual o caminho que vai ser utilizado para poder apurar esse caso no âmbito do Poder Judiciário. Até agora a gente estava acompanhando, o caso estava sendo apurado pela Polícia Civil, que é a Polícia Técnico-Científica. Agora esse caso entra no Poder Judiciário. E é o momento que a gente vai acompanhar, que é de fato a oportunidade de se fazer justiça, de responsabilizar os policiais e aplicar as penas na sua devida justeza, na medida exata. Nós não queremos vingança, nada disso. Nossa intenção é que se faça justiça. Sabe por quê, Thalita? Porque a gente precisa dizer aos agentes da polícia, a sociedade tem que dizer aos governantes de que não é possível festejar a violência policial. Não é possível privilegiar a letalidade, as mortes provocadas por aqueles agentes que são pagos com dinheiro público. Não é possível contaminar uma instituição que tem boa parte dos seus membros profissionais respeitados, que respeitam a sua condição de policial militar, e permitir que um núcleo muito pequeno, que comete crimes, que abusam de autoridade, possa macular essa instituição. É óbvio que a gente sabe que muitas vezes as instituições, de modo geral, estimulam malfeitos. Quando, por exemplo, você tem uma corregedoria que não apura, ou apura para concluir justamente que não houve crime. Aliás, a conclusão da corregedoria, da qual o CONDEP não teve acesso, porque em que pese a lei nos autorizar a requerer a cópia de processos, de documentos, nós não fomos atendidos no nosso pedido, a corregedoria concluiu que os policiais não praticaram nenhum malfeito. Não houve nenhum cometimento de crime, nada nesse sentido. Sequer a corregedoria analisou o descumprimento de protocolos. A gente tem que dizer, a sociedade tem que dizer, e essa é a luta do Conselho Estadual de Direitos Humanos, de que não é possível manter a impunidade, porque isso resulta em estímulo à continuação de atos de violência. Nós temos que punir de forma severa, dentro da lei, mas de forma severa, para que isso sirva como um processo pedagógico, educativo, porque não é possível que a impunidade continue a estimular a violência no estado de São Paulo. Nós não podemos admitir que o ato de violência policial sirva como peça de campanha eleitoral. Nós não podemos permitir que a vida de jovens, principalmente de jovens negros ou jovens periféricos, sirva como instrumento, como pressuposto para se ganhar voto, alimentando uma polícia que atua fora da legalidade, uma polícia violenta, uma polícia corrupta. A corregedoria tem que agir para, inclusive, salvaguardar a própria instituição. E eu entendo que o caso de Paraisópolis pode ser emblemático nesse sentido. Punir os policiais que diretamente contribuíram para a morte de 9 jovens não é apenas um ato de justiça, mas é também um ato pedagógico, de educação para a cidadania, de educação para que a gente viva num estado em que os governantes respeitem a cidadania, que os agentes públicos respeitem cidadãs e cidadãos. Por isso a nossa luta nesse caso, é de grande empenho, para que esse processo sirva para modificar a cultura de violência, para alterar a cultura de impunidade que vige muitas vezes na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Perfeito, Dimitri. Agradeço demais sua participação aqui com a gente. Continuamos acompanhando esse caso, claro. Qualquer novidade, a gente inclusive volta a se falar. Muito obrigado, uma boa tarde para você, até uma próxima. Agradeço e fico à disposição. Muito obrigado. Grande abraço a todos.